Sacramento é um sinal visível da graça visível. Mas o que é isso? Bom, o sinal visível é tudo aquilo que a gente pode tocar. Por exemplo, quando a gente é batizado, a gente utiliza a água, então a água a gente pode tocar. Quando a gente é crismado, a gente utiliza o óleo do crisma e aquilo que a gente pode tocar. Mas a graça visível é o quê? A graça visível é aquilo que fica marcado na nossa alma. Por exemplo, quando você é crismado, vai ficar lá na sua alma que você é crismado. Então vai ficar lá para sempre que você é crismado. É algo que você não pode tirar. A gente vai fazer uma dinâmica bem rapidinho para ver se vocês acertam quais são os sacramentos da igreja. Preciso de 7 pessoas, por favor. Ele na tela. Bora, mais 5. Então eu vou chamar. É você? Eu não vi. E vocês dois aí do fundo, podem ir ali. Falta quantos? Falta você. E. Falta quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então pode ser, mesmo. Eu não quero, não. Não, mas vai ter. Já era. Já. O Theo falou já. Obrigada. Foi o acaso. Foi muito caro. Não olha ainda. Não olha ainda. Pode olhar aqui. E esse aqui? Bom, Eu sei qual é. você tem que tentar acertar quais são os 7 sacramentos. E Qual é o sacramento da imagem? Isso aí é legal. Eu sou do Sul. Aí. O que esse cara é? Oh, mas não parei, ele sabe tudo. Oxi. não sabe? Não faço ideia. Tá, então vai você agora. Batismo. Acertou. Água. Confissão. Acertou. Exame. Ah, matrimônio, acertou. Não sabe? Pede ajuda para os universitários. O que a gente tá É, fazendo? pode pedir ajuda, gente. O que a gente tá fazendo? O que a gente tá fazendo? Você tá na outra? É a aula do Cristo. Comunhão. Acertou, perfeito. Ele já era sussurrado. O céu da. Não, ele já sussurrou a ordem. Bom, pode ir. Esse cara é muito legal. Pode passar? Bom, gente, agora, falando quais são realmente os 7 sacramentos. Acho que vocês já ouviram, né, a resposta do pessoal, mas falando realmente. Os sacramentos, primeiramente, é dividido em 3 partes, que é iniciação cristã, cura e serviço. Começando com iniciação cristã, tem 3 sacramentos dentro dele, que é batismo, crisma e eucaristia. Mas por que batismo, crisma e eucaristia ficam dentro de iniciação cristã? Porque são esses sacramentos que nos introduzem na Igreja Católica, na vida fiel com Deus, na comunhão. Então, com o batismo e tudo mais, vocês têm os primeiros sacramentos que são essenciais para seguir esse caminho, sabe, com Jesus e tudo mais. Bom, a gente também tem o sacramento de cura, que é o momento que você fica mal, você precisa de perdão, que é a penitência, que é a confissão, né, que você tem confissão, a unção dos enfermos, e os de serviço, que é ali onde você descobre a sua vocação, que é a ordem ou o matrimônio. Bom, assim como temos o tripé da igreja, né, que vocês já estiveram nessa aula, do magistério, tradição e a Sagrada Escritura, assim como o sacramento também tem o seu tripé, porque não é brincadeira, é algo bem sério que precisa ter estrutura. Então, é composto por
para o sacramento ser válido, é composto por 3 coisinhas: a fórmula, o ministro e a matéria. O que é a fórmula? São as palavras proferidas durante o rito. Então, por exemplo, no caso do batismo, eu te batismo no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por exemplo, na confissão, o padre fala, eu te absolvo. Então, com essa fórmula que o sacramento é válido. E se essa fórmula for proferida pelo padre, ou por quem está falando, for proferida errada, o sacramento se torna inválido, porque deixa de ter a fórmula certinha, que é do tripé dos sacramentos. Bom, a gente também tem um ministro, que é quem celebra o rito. E dependendo do grau do ministro, que eu vou explicar, ele pode celebrar um ou mais ritos. Por exemplo, o padre geralmente celebra a primeira Eucaristia, batismo, mas geralmente é o bispo que celebra a crisma, porque ele é um grau diferente do cargo do padre. E terminando com a matéria, que o que é? São os sinais próprios de cada sacramento. Sem esses sinais, o rito é inválido. Então, são os sinais, como acho que o Lu já disse, dos sinais invisíveis e graças invisíveis. O sinal do batismo é a água. Então, é ali a matéria, o sinal realmente do sacramento. E, no caso do batismo, não pode ser qualquer outra coisa além de água. Água limpa, água pura, porque se for, o sacramento não é válido. Aqui, como a Lu disse, a gente deu um geralzinho de o que é o sacramento, 7 sacramentos. E agora a gente vai entrar mais a fundo do batismo. Mas o que é um sacramento, gente? É um sinal visível? Da graça invisível. É um sinal visível? Da graça invisível. É um sinal visível? Da graça invisível. Gente, no meu ano de crisma, essa frase ficou na minha cabeça. Então, por isso estou fazendo vocês ficarem também, porque tudo é sinal visível da graça invisível. Então, por isso que eu estou perguntando. Mas entrando no batismo agora, de acordo com o catecismo da Igreja Católica. O batismo é o fundamento de toda a vida cristã, a porta da vida do Espírito, a porta que dá acesso aos demais sacramentos. Pelo batismo, somos libertados do pecado e regenerados como os filhos de Deus. Tornamos membros de Cristo, somos incorporados à Igreja e feitos participantes na sua missão. Bom, agora eu vou dar um geral do que a Flavinha falou, só que mais detalhado. Bom, o batismo é o fundamento de toda a vida cristã, porque sem ele você não consegue iniciar a vida cristã, porque sem ele a gente também não é considerado filho de Deus, somente criatura de Deus. Ele dá acesso a... Pode entrar. Pode entrar. Não pode. Bom, ele dá acesso a todos os sacramentos, então para você ter primeira Eucaristia, crisma, matrimônio, você precisa ser batizado. Sem ele você não consegue ter acesso a nenhum outro sacramento. Tanto que agora teve o batismo pra gente... As pessoas que não são batizadas, para elas conseguirem o crisma, a primeira comunhão, enfim. A cura do pecado original, porque quando a gente já nasce em pecado. Porque lá em Adão e Eva, quando eles desobedeceram a Deus, eles quebraram a harmonia entre nós, seres humanos, e Deus. Então, quando a gente batiza, a gente se liberta dos pecados. E de todos os pecados que a gente também está naquele momento, né, gente? Aí se torna membros de Cristo, como eu falei, a gente torna filhos amados do Pai. Antes a gente só era criatura de Deus. Ele dá a porta da vida do Espírito. Então é ali que a gente começa, que ali Cristo começa a ter presença dentro de nós. Porque no momento que a gente é batizado, a gente morre no pecado e a gente ressuscita com Ele. Agora eu vou falar sobre a necessidade do batismo. Aqui, no slide fala, o Senhor mesmo afirma que o batismo é necessário para a salvação, pois a partir da água do Espírito ninguém poderá entrar no reino de Deus sem. No momento em que nascemos, somos apenas uma criatura de Deus. Assim, no batismo, nos tornamos filhos de Deus e se reconciliamos com Ele. Então, um pouco também do que a Lu disse. Quando nascemos, nós somos obra perfeita de Deus, mas ainda não somos filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus quando nós somos batizados. Que aí sim Deus fala, esse é o meu filho. Porque a partir do batismo, né, já enfatizando o que a Lu disse, nossa alma é purificada. Então, quando a gente se batiza, gente, é algo muito lindo que todos os nossos pecados são perdoados. Quando criança,
é apenas o pecado original, porque a criança não tem batismo. Mas, por exemplo, quando mais velho, adolescente, adulto, tudo que você fez na sua vida não precisa de confissão. Se você não é batizado e você se batiza, já era, tá tudo perdoado. É algo muito, muito lindo. Então, por isso essa necessidade, essa importância. Muita gente encara o batismo, principalmente, né, alguns pais, encaram o batismo como algo social. Ah, minha filha tá de 5 meses, ou sei lá, tá 1 ano, meu Deus, preciso batizar ela, porque minha filha tá sem padrinho e sem madrinha. Não é isso, gente. O batismo é mais do que, preciso batizar e ponto final. O batismo é conceder para a criança o caminho de Jesus. E é uma obrigatoriedade para nós católicos. Assim como nós entendemos que a criança precisa, a certo ponto da idade, ir para a creche, precisa fazer algo em que ela ainda não tem controle, assim os pais têm essa obrigação de batizar a criança o quanto antes. Porque, repetindo, batizando se livra do pecado, e então a criança já entra em harmonia com Deus. Entendeu? Já está seguindo o caminho e Deus fala: eis o meu filho, o meu filho amado. Entendeu? E uma vez batizado, o rito não pode ser feito novamente, pois é impresso na salva o selo eterno, que nos identifica como um filho amado de Deus. E nada pode apagar esse selo, nem mesmo nossos pecados. Então, uma vez batizado, gente, você não pode se batizar de novo. Não tem tipo, eu agora jovem, nossa, eu me batizei muito criança, não lembro como é que foi. Posso me batizar de novo? Não. Porque é um sacramento que você recebe. Então, se você recebeu um sacramento, no caso do batismo, você não tem como receber de novo. Porque nós temos 3 sacramentos que, se você recebeu uma vez, não tem como tirar, não tem como fazer nada, porque, como a Lu disse, é um selo na nossa alma. Vocês chutam quais são esses 3 sacramentos que a gente recebe só uma vez, marca um selo na nossa alma e já era? Qual o primeiro sacramento que eu tô falando aqui? Batismo. Beleza. O segundo, que você recebe uma vez só. Crisma. Agora o terceiro. Ordem. Por quê? Se você vira padre, você pode depois parar, mas você não pode voltar a ser. Certo. Todo mundo concorda que são apenas 3? Não tem mais nem outro? Matrimônio você pode receber caso seu cônjuge morra. O matrimônio, ele não tem o que a gente chama, ele não imprime caráter, ele não é indelével, que significa que ele pode ser apagado da sua alma, porque, exatamente como o Theo disse, se você é casado, até que a morte vos separe. Então, assim, se o seu cônjuge morre, você pode casar de novo. Não é que nem um batismo. O batismo, você, em hipótese nenhuma, pode ser batizado de novo. Entenderam? Sim. Então, são realmente os 3 sacramentos. Porque, por exemplo, o batismo imprime o selo, o crisma também, a Eucaristia. Não, porque toda vez que a gente pode e quer, a gente recebe. Se a gente vir na missa todos os dias recebemos a Eucaristia. E a unção dos enfermos? As unção dos enfermos também. Você pode... É claro que não pode banalizar o sacramento, mas você pode receber quantas vezes precisar, entendeu? Então, você pode, durante sua vida, quantas vezes, entendeu? Então, é diferente do crisma que, mano, é só uma vez, já era, acabou. Se você fez, não fez, ou se você não fez, se você estava pronto, se você não estava pronto, independente, tá acontecendo da mesma forma. É assim... desculpa, tá Se a pessoa não nasceu em berço católico, foi batizada na igreja evangélica, por exemplo, e ela veio para a igreja católica. É algo de se sentar e conversar. Porque, para o batismo acontecer, lembram do tripé? Que precisa da fórmula, do ministro e matéria? Então, algumas igrejas evangélicas não é aceito o batismo. Por exemplo, Testemunho de Jeová não é aceito porque eles não acreditam que da Santíssima Trindade, sabe? Pai, Filho e Espírito Santo. Eles não acreditam que o Espírito Santo faz parte da Santíssima Trindade. Eles acham que o Espírito Santo tá bom, mas não nessa proporção. E para ser batizado, o padre tem que falar: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, como não tem
essa parte da fórmula, o sacramento é inválido. Mas o batismo também é completamente da intenção da pessoa. Então, se a pessoa não está com a intenção de batizar, o sacramento também não é válido. Então, tem algumas igrejas evangélicas que seguem a Igreja Católica aceita. Que tem a fórmula certinho de eu te batismo, não é nós te batizamos, não, é eu te batismo. Tem a intenção do pastor de batizar realmente, mas para quê? Para que a pessoa tenha salvação, entendeu? E tem a matéria e o ministro, né, que seria, no caso, o pastor. Então, em algumas sim e outras não. É caso de sentar, chamar o padre, né, da sua paróquia, na secretaria, para ver se certinho, porque aí o padre investiga como é que foi conduzido, se é aceito, se não é aceito. Então, depende. Tá? Eu ia falar mais uma coisa. Não, mas cuidado. É isso. A maioria não é aceito, É. tá? Só avisar. Bom, agora eu falo do batismo de Jesus. E quem acha que Jesus precisava ser batizado na da mão? Bom, ninguém, então precisa aceitar. Por quê? Quando a gente é batizado, a gente se livra dos nossos pecados. Jesus não tinha pecado nenhum. Agora eu vou ler aqui a passagem de como ele foi batizado, depois eu falo mais um pouquinho. Ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão, um ato que simboliza humildade e obediência. Durante o batismo, o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de pomba. E uma voz celestial proclamou: "Este é meu filho amado." Esse evento marcou o início do mistério de Jesus, revelando sua natureza divina e preparando para a sua missão redentora. Bom, Jesus ele fez o ato de humildade de se batizar, tanto para instituir o sacramento, tanto para dar exemplo para as outras pessoas, enfim. Eu vou falar mais um pouco disso lá na frente. E aí ele estava com São João Batista no Rio Jordão e pediu, por favor, ele pediu que São João batizasse ele. Só que São João falou: "Não, como assim? Porque imagina, Jesus está lá na sua frente e pede para você batizar ele. É uma graça muito grande, né?" E aí foi isso. Ele não precisava ser batizado, ele se batizou mais para instituir o sacramento e para dar o ato de obediência e caridade e humildade. Agora entrando no ponto de quem pode se batizar, quem pode ir lá, receber a aguinha do padre e tudo mais. De acordo com o catecismo, você sabe, né, gente, que é catecismo na Igreja Católica? Lembram? Que vocês receberam lá no começo, o livrinho, tem o resumão de toda a nossa vida, então qualquer dúvida que você tiver, vai estar falando sobre tudo. Então, de acordo com esse livrinho aqui, no parágrafo 2246, fala que é capaz de receber o batismo toda pessoa ainda não batizada, e somente ela. Então, o que a gente falou? Qualquer pessoa, independente se ela quer se batizar, se tem intenção, se, por exemplo, a igreja é da evangélica, no caso não foi batizada na evangélica, ou não é válido, vem para a católica, ela pode se batizar. Enfim, qualquer pessoa que queira, independente da idade, se ainda não for batizada, o único critério é não batizada. Se for batizada, como a gente falou, não tem como. E um caso, por exemplo, você nasceu, né, sua mãe, seu pai, enfim, seus avós, católicos, você sabe que você foi batizado, né, pequenininho, na igreja católica, mas depois, enfim, você não concordou e tudo mais, e seguiu a sua vida em outra religião, seja evangélica, seja, enfim, outra religião. Nisso, depois de muito tempo, você volta para a igreja católica. O batismo que você foi lá de criancinha, tá válido ainda? Sim. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Por quê? É uma marca que não some. Isso, porque mas como o Matheus disse, é uma marca que não some. Então, como a gente está falando muito de selo, então fica na nossa alma, independente do que você fazer. É claro que quando você voltar, já que você é batizado, você pode receber o sacramento, né, da penitência, da confissão. Então, você pode se confessar. Então você pode se confessar, né, para você seguir realmente as doutrinas da Igreja Católica certinho, poder receber a Eucaristia, mas independente do que você fez da sua vida após receber o batismo da Igreja Católica, não interfere, não apaga o batismo. E seguindo na linha de quem pode batizar,
na maioria dos casos, normalmente, quem pode são os ministros ordenados da igreja, ou seja, é o padre, o diácono, o bispo, que são, né, os padres em geral. Só que, em extrema necessidade, por exemplo, a criança nasceu ali no hospital e dá pra perceber, é quase certo, não é certo da morte dela. Porque nasceu com alguma deficiência, enfim, alguma coisa que é certa a morte. O que pode fazer para ela morrer com o batismo é qualquer pessoa, mas é como eu falei, depende da intenção. Se a pessoa realmente quer a salvação dessa criança, qualquer pessoa pode ir lá e batizar a criança. Aí o que ela precisa? Quantidade de água independente, se for uma gota de água, uma garrafa de água, água limpa, água pura. Falar as fórmulas direitinho, né? Eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a intenção dela é de batizar a criança. Isso, a criança é batizada realmente. Mas isso é só em necessidade extrema, quando a pessoa está morrendo. Então, sei lá, um acidente em que ali a pessoa está sangrando muito, ela vai morrer, não vai chegar a tempo, a ambulância, e ela precisa ser batizada, enfim, aí você pode ir lá, entendeu? Já adulto, se a pessoa consentir também. Mas isso eu dei o exemplo de necessidade extrema. Então, caso precise, uma outra coisa que foi falada na turma de quinta, a água precisa ser abençoada nesse caso? Não, até porque não tem como, né? Isso. Porque se você tem um padre para abençoar a água, o padre, né, batiza a criança. Então, a presença de um padre, obviamente, é ele que vai batizar. Digo, não tem como, vai demorar para vir, não tem perto. Aí pode. Ok? Tinha uma dúvida. Pensando nesse teu caso que você falou, a criança no hospital e tudo mais. Vale muito da intenção da pessoa. Se a pessoa faz isso, mas a intenção não é a das melhores, como é que funciona? Porque as pessoas que estão em volta acham que a criança foi batizada, mas... Eu acho que seria o batismo de vontade. Vocês vão falar dos 3 batismos. Os 3 batismos? A igreja fala que tem 3 tipos de batismo diferentes. O batismo nas águas, que é esse daí, o batismo da vontade e o batismo de sangue. Esse daí, mesmo que a pessoa que está executando não tenha a intenção, eu imagino que as pessoas em volta, ou até mesmo talvez da criança, poderia contar. Então, porque é algo... A gente não tem totalidade e a certeza das coisas. Mas, se, por exemplo, o padre tá aqui batizando o pessoal, se às vezes o coração dele não tá bom, ele tá fazendo só por fazer. Talvez a intenção dele não esteja com tanta intenção, mas o sacramento acontece da mesma forma. Porque o sacramento é algo muito maior e não depende... Óbvio que a gente falou tanto, depende da intenção, sim, mas não depende tanto do ser humano. Se as pessoas, tipo assim, se a criança quer ou se a pessoa quer e as pessoas ao redor acreditam que está acontecendo e queiram isso, então acontece, porque é injusto a criança não ser batizada porque a pessoa não teve a intenção. Então o sacramento é muito maior do que o coração do ministro que tá ali. Foi o que você falou também. Por exemplo, se eu não estiver preparada para receber o crisma, eu vou estar recebendo de qualquer jeito. Falou muito isso na quinta. Se vocês não acreditam, se vocês não acreditam no sacramento, no crisma, não sei o que, e vocês vão receber agora em outubro, vocês vão estar sendo crismados da mesma forma. O sacramento que vai estar impresso na sua alma não vai deixar de acontecer. Porque o sacramento é algo muito maior do que você quer, do que você não quer, do que você acredita, do que você não acredita. Entendeu? Se a criança tiver numa situação de emergência e for feito esse batismo por uma pessoa que não é um padre, e a criança sobreviver, ela pode ser batizada depois pelo padre? Ou o batismo em primeiro caráter daquela vez? Em primeiro caráter. Em primeiro caráter, mas depois tem um negócio chamado batismo de confirmação, batismo de condição. Batismo de condição a pessoa, o bebê, enfim, volta para a igreja, eles explicam a situação para o padre, o batismo dela valeu, ela já está batizada naquela situação de emergência, mas acontece assim, o padre ele faz, não é um novo batismo, chama batismo de condição porque ele fala assim,
se caso você não tenha sido batizado na igreja católica, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então assim, é um e se, mas o batismo já valeu, foi aquele primeiro batismo, tá? Então, a data do seu batismo que você, sei lá, comemora e tudo mais é aqui dali da emergência. Senhor do Vidente. Não. Bom, mas eu tenho exemplo da criança ali que nasceu morrendo ou do acidente. Mas e as crianças que são abortadas, ou porque a mãe quer, ou aborto espontâneo? O que acontece com essas crianças? Acho que é bom ressaltar, que a gente falou na turma de quinta, que nós não temos total certeza das coisas. Porque Deus sabe de todas as coisas, não tem como saber de tudo. Então nós não sabemos quem está no céu, quem está no purgatório, quem está no inferno. Nós não sabemos. O que a gente acredita completamente é na misericórdia de Deus. Então, se a criança morreu ainda sem nascer, nós acreditamos que ela está na misericórdia de Deus e Deus sabe das coisas. Então, nós acreditamos que ou elas estão no purgatório ou elas estão no céu, mas a salvação é certa, mas não temos certeza, entendeu? É isso, então aqui fala que uma vez que o batismo é necessário para a nossa salvação, a igreja confia a misericórdia de Deus às crianças que morrem sem receber esse sacramento. Bom, onde na Bíblia está o batismo? Tem vários momentos que o batismo aparece na Bíblia e eu vou explicar alguns aqui para vocês. Bom, lá no Antigo Testamento, quando Deus ainda não tinha aparecido, ele já dava indícios do batismo para o povo se preparar para chegar a esse sacramento. Bom, um desses momentos foi a Arca de Noé e a travessia do Mar Vermelho. Outro, esse aqui já é mais explícito, quando ele já tinha aparecido, enfim. Eu não sei se vocês assistiram o filme, quando passou aqui, a Paixão de Cristo. No momento que Cristo está lá crucificado, um soldado vai lá, espeta ele, começa a jorrar água e sangue do corpo dele. E nesse momento foi quando instituiu o sacramento da Eucaristia e do batismo. E foi isso. E foi dessa maneira que instituiu o batismo, a partir da água, e o sangue a partir o sangue não, a primeira Eucaristia era a partir do sangue dele. Bom, também antes de subir ao céu, Jesus ele deu a missão para os seus discípulos batizarem todas as nações. E ele disse, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E foi aí que a Flavinha falou que surgiu a fórmula tributária. Também no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e falaram em línguas de fogo, Pedro anunciou: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Esse dom do Espírito Santo a gente não recebe no batismo, a gente não recebe no batismo das águas, sim no batismo do Espírito Santo, que é o dom de rezar em línguas. E aí já é um outro batismo, não é o batismo que você recebe nas águas, é o batismo do fogo. Bom, agora eu vou falar como que é celebrado. Então, assim como todos os sacramentos e as coisas importantes da igreja, existe um rito certo e precisa ser seguido. Então, o batismo começa no sinal da cruz, né, que o catecismo fala. O sinal da cruz, no lugar da celebração, assinala a marca de Cristo naquele que vai pertencer-lhe, e significa a graça da redenção que Cristo nos proporcionou por sua cruz. Então, como vimos, o sinal da cruz é bem importante. Tudo nós começamos com o sinal da cruz, seja numa oração, seja na missa, em tudo começamos com o sinal da cruz. Aí temos a matéria do batismo, que é a água. Bom, a gente já falou um pouco da água batismal, mas não pode ser qualquer água, tem que ser água limpa, tem que ser água, não pode ser suco, não pode ser saliva, nada que pareça com água, tem que ser água. E ela é consagrada pelo ministro, geralmente pelo padre. Mas no caso que a Flavinha falou, das crianças que estão ali em caso de vida ou morte, essa água não precisa ser consagrada, porque se você tiver um padre para consagrar água, você tem um padre para fazer o batismo. Então,
É mais isso geralmente no caso da pessoa que vai ser batizada na igreja mesmo. E ela é consagrada pelo movimento de Epiclese, que é esse movimento aqui. Então, ou seja, não é qualquer água utilizada ali no rito batismal. Porque a partir dessa consagração que o padre faz, a água já é considerada purificada, já é considerada aquela água ali que vai perdoar a gente dos nossos pecados. Bom, quem se batizou recentemente já em... Em um caso extremo, a água precisa ser? Então, foi isso que eu falei. Não. Já perguntou a coisa, eu me perdi. É que em casos extremos, se você tem um padre para abençoar água, você tem um padre para batizar a criatura, entendeu? Criança. Não, eu falei brincando. Mas antes de ser batizado aqui. Exato. Bom, temos também no batismo, aqui na Igreja Católica, os olhos. Então, quem se batizou recentemente, ouviu um batizado recente, vai se lembrar que é passado no peito da pessoa que vai ser batizada 2 óleos. O primeiro é o óleo do batismo, porque representa e é um sinal de proteção espiritual. E após é passado também o óleo do crisma, que é após o batismo, simbolizando a presença do Espírito Santo e a incorporação em Cristo. Então, o mesmo óleo de crisma que vocês vão receber com o bispo na testa, vocês receberam no peito. Mas isso não significa que vocês estão sendo crismados, porque quem pode crismar é apenas o bispo, né? Porque tem 3 graus. Os padres, tem um diácono, tem um padre e tem um bispo. O bispo é quando cuida da diocese, que usa, sabe, aquele chapéuzinho, já viram? Já viram? Todos viram? Então é ele, que é da diocese, que pode crismar, apenas ele, entendeu? Então ali no momento vocês não estão recebendo o sacramento do crisma, vocês estão sempre recebendo óleo, que significa e representa e é a presença do Espírito Santo. Bom, o momento central do batismo é quando acontece ali Não sei se é uma pergunta muito válida, mas, por exemplo, animais também podem ser, tipo, batizados. Tipo, não igual um bebê, tipo, sabe? Porque eu acho que eles, tipo, sabe, batizados ou, tipo, receber alguma bênção. Olha, os animais podem receber a bênção, mas não batizados, porque o batismo é um sacramento da igreja. E por que o batismo? Não é para a pessoa ficar bem, mas é para a pessoa entrar na igreja, na vida da igreja. Então, para trilhar o caminho de Deus. O animal não vai conseguir trilhar o caminho. Então, eu entendo a pergunta de, tipo, ser uma bênção, mas ela pode receber outra bênção, tipo, sabe, tá doentinho, não sei o que, o padre lá faz uma bênção nele, só que batismo não, porque é um sacramento, e são só para as pessoas, para seguir o caminho de Deus realmente. Eu acho que tem um dia, inclusive, que tem a bênção dos animais, acho que em outubro. Bom, agora eu vou falar do momento central do batismo, que é a imersão da água na cabeça da pessoa, porque é naquele momento que a pessoa morre pelos pecados e ressuscita por Cristo. E nesse momento a gente tem o tripé, que é a fórmula, ele pode ser o nome do Pai, do Espírito Santo, o ministro, que é o padre, ou o leigo, né, que é no caso de necessidade, se a criança estiver em caso de vida ou morte, e a matéria, que é a água. Bom, e os efeitos do batismo? O batismo, ele nos perdoa do pecado original e atual, ele nos dá... Vou explicar por partes. Assim como eu disse, e a Lu disse também no comecinho, tem o pecado original, Adão e Eva, certo? Todos nós nascemos. Ele nos perdoa e, assim como eu falei, em caso de jovens e adultos, todos os pecados que você cometeu durante a sua vida é perdoado também. Segundo, nos dá graça santificante, presença de Deus em nossa alma. Então, assim como eu disse, que quando nascemos, a Lu disse também no comecinho, quando nascemos somos apenas criatura e obra de Deus. E a partir do batismo, Deus fala, és o meu filho amado, esse é o meu filho amado. Então, a partir desse momento, temos a presença de Deus na nossa vida e na nossa alma. Se quer, se você não quer, enfim, mas nós temos. E o terceiro nos introduz na comunidade da igreja, como falado aqui também.
o sacramento do batismo é a porta de entrada na vida. Então, sem o sacramento do batismo, você não pode receber nenhum outro. Então, eles nos introduzem também nessa caminhada com Deus. E além disso, o batismo são conferidos a nós 3 virtudes e Deus nos passa 3 missões. Então, você vê que, tipo assim, batismo não é só ali jogar a aguinha na cabeça ou imergir e pronto, já era. Não, é muita coisa acontecendo durante o batismo. Então, como eu disse, nos dá a graça, nos perdoa do pecado, a gente entra na vida com Deus e ainda Deus nos passa conferidos a nós 3 virtudes e Deus nos passa as 3 missões. Então, não sei, quando eu estava no lugar de vocês e eu estava tendo essa aula de batismo, eu falei, gente, como assim? Eu não sabia disso, das 3 virtudes, 3 missões. Tudo isso, quando a criança está ali, eu estou vendo a criança sendo batizada, acontece tudo isso. E sim, tipo, é absurdo o que acontece e a gente não consegue ver. É uma graça, assim, sem igual, por isso que é tão importante recebermos esse sacramento. Bom, como a Flavinha falou, a gente é concebido 3 virtudes teologais. Uma delas é a fé, que a gente traz a verdade de Cristo, do que ele fez como a nossa verdade, e a gente passa a crer nele, trazendo tudo que ele fez, enfim, ele como a nossa verdade, como a nossa fé. Sim. O segundo é a esperança. Então, a gente tem a esperança de alcançarmos, de termos a vida eterna e alcançarmos as promessas de Deus. Então, nós temos a esperança dessa misericórdia, de estar tudo certo e a gente confiar nos planos dele. E também a virtude da caridade, quando a gente ama a Deus por todas as coisas e passa a amar o próximo como a nós mesmos. E elas 3 servem para nos unir a Deus e participar da natureza divina, e com elas, sem elas, a gente não consegue alcançar a salvação. Agora, partindo para as 3 missões. Quer falar esses 2 que são muito entrelaçados? Eu acabei de... na quinta-feira. Faz isso. Bom, primeiro a gente tem o sacerdote, que não é a gente se tornar padre, nada disso, e sim oferecer tudo que a gente faz a Deus, e a missão de profeta, que com a missão de sacerdote a gente já está sendo profeta ao mesmo tempo, porque a gente dá missão dá testemunho de Jesus ao mundo. Com isso a gente, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela não é católica, que ela não tem religião, e com isso eu dou meu testemunho do que aconteceu, por exemplo, na minha vida para ela. E com isso a gente pode trazer muitas almas para a igreja, e com isso muitas pessoas entram na igreja com isso também. Eu não sei se vocês viram, mas como a gente está em um ano jubilar, o Papa pediu para a gente evangelizar nas ruas, e o Padre Anderson também entrou nessa missão, e ele está fazendo isso nas ruas, evangelizando. Hoje ele oferece um texto, às vezes ele conversa, e a missão dele, e nossa também, é trazer muitas almas para a igreja. Sim. Mas a gente falou mais coisas também daqui. Sim, é que a gente fez completando. Mas, é que nem eu disse, nós temos então a missão de sermos sacerdotes comuns e profetas, certo? Então, como a Lu disse, nossa missão, como batizado, é trazer gente para dentro da igreja católica para que elas conheçam a verdade. Então, nós temos que testemunhar. Nós podemos testemunhar de 2 formas, com palavras e com ações, com obras. Com palavras é sempre mais fácil, porque é só falar, a Lu tá lá, perdida, fala, Lu, então vem pra igreja, que é muito bom aqui, Jesus te salva, te cura, tem EJC, é muito bom, é muito fácil falar isso. Mas eu acredito que mais do que palavras são ações, que, por exemplo, principalmente vocês, que vocês estão na escola e muitas vezes vocês não tiveram contato com tudo da igreja, e vocês têm esse contato, e vocês aceitam, e vocês vão fundo. Você é mudado, se você não é mudado, você não foi fundo, né? Então, a sua presença e o seu comportamento muda. Você deixa de falar palavrão, você deixa de escutar músicas profanas. Então, algumas pessoas percebem isso. E quão bonito é as pessoas perceberem isso, porque nisso você realmente mudou. Porque se você continua o mesmo e as pessoas não percebem,
então não aconteceu nada na sua vida. Então é esse testemunho com ações também. Eu falei também, eu não sei como que eu dei esse gatilho na quinta-feira sobre isso. Foi dos dos reis. materiais, é verdade. Vou falar a última missão que é ser rei, que é usufruir os bens materiais deste mundo como meio para alcançar os bens eternos. Então, Deus não condena, enfim, não julga de forma alguma pessoas que têm boa condição financeira, que têm, pode se dar luxos de certas coisas, de, enfim, ter vida mais confortável. Porque muitas pessoas pensam, né? Nossa, mas tá certo isso? Será que eu posso? Não posso? Então, você só não pode usar os bens materiais como meio para se vangloriar, para você esfregar na cara dos outros como que você é bem, não sei o quê. Os bens materiais, eles são e servem como meio para alcançar a salvação eterna. Então, por exemplo, o celular, que nós temos, né, hoje em dia. O celular pode ter 2 resultados. Ver coisas só ruim, horrível, obscena, enfim. Ou então, você conhecer mais a Igreja Católica, você estudar por meio do celular. Olha o que deu. Foi o exemplo do Frei Gilson que você deu. Sim. Eu tava falando, todo mundo aqui tem TikTok, né? TikTok, a maioria tem, pelo menos. Quem tem, levanta a mão. Quem tem? A maioria. A maioria. Alguns não tem, mas tudo bem. O TikTok dá pra perceber como que você está levando a sua vida pelo seu TikTok. Dá pra perceber como você está levando a sua vida pelo Reels aí do Instagram. Porque é o que aparece pra você. Aquele negócio, o algoritmo sugere o que você consome, é verdade. Então, se você fica mais tempo em determinado vídeo, o TikTok, o Instagram lá, vai mandar mais vídeo relacionado a isso. Então, no seu TikTok, no seu Reel do Instagram, tá aparecendo só coisa ruim, funk, ou tá aparecendo coisas católicas, cortes de homilias, coisas que aconteceram na igreja? Semana passada teve o Aleluia, né, que é um festival lá de Pernambuco, que o João falou? Fortaleza, Nordeste. E é um festival que, tipo, o intuito dele era cantar músicas católicas. Então, a pessoa chegava, cantava, todo mundo óbvio, muito bom, uma unção muito boa, e já era. Mas o Frei Gilson fez algo que todo mundo comentou, que ele fez o quê? Na hora de ele cantou algumas músicas, ele parou tudo, era mais de 250 mil pessoas, todas as pessoas ficaram em silêncio, ele sentou no palco, ali no comecinho do palco, e começou a pregar a palavra de Deus. Então ele começou a falar sobre Deus, e depois ele voltou a cantar. Mas foi muito bonito e muita gente comentou o quão tocante foi ele ter esse gesto. Porque muitas pessoas iam lá só pra, eu seguirei, só cantar. E ali elas foram tocadas por Deus na pregação também. Então apareceu isso pra vocês, na internet de vocês? Apareceu isso no seu TikTok, no seu Instagram? O que tá aparecendo pra vocês? É um bom indício do que vocês estão consumindo e qual o caminho que vocês estão trilhando. Seus republicados do TikTok, por exemplo, o que são esses republicados? Qual o conteúdo deles? Entendeu? Então é o que dá pra gente se orientar e falar, nossa, eu tô testemunhando, eu tô dentro da igreja e eu tô postando, sei lá, foto do Ostentório do Santíssimo na missa de cura, no JC, no retiro, e com música bonita, e tá tendo isso, ou eu estou seguindo realmente o caminho da vida? Qual o testemunho que eu estou dando e qual o caminho que eu estou trilhando? Entende? Aproveitando que a Flavinha falou dos bens materiais, às vezes muita gente se apega a isso. Só que, por exemplo, quando a gente for condenado, né, lá no juízo final, vai tudo ficar pra trás, gente. A nossa alma vai se condenar e tudo vai tudo ficar aqui. Então não adianta a gente se apegar aos bens materiais, às coisas ruins, porque quando a gente for condenado, vai tudo ficar pra trás e a gente que vai estar lá sendo julgado pelo que a gente fez. Vocês acham que não é muito necessário, mas recapitulando tudo que elas falaram, das três missões que eu acabei de falar, sacramento de iniciação da vida cristã e que imprime caráter, né? Pode passar. Dando continuidade... Peraí, rapidinho. O que é imprimir caráter?
imprimir caráter, que elas ficaram falando tanto. Significa que vai ter um selo na sua alma, ou seja, você foi batizado, você vai receber esse selo. Então, você não vai poder se batizar de novo, igual elas ficaram falando diversas vezes. Né? Mas dando continuidade nos sacramentos de iniciação da vida cristã, o batismo, aí vem a crisma. A crisma tem um outro nome, é confirmação, porque ela é a confirmação do batismo. É você chegando para a igreja, chegando na fé e dando o seu verdadeiro sim. Porque muita gente foi batizada quando criança, tudo mais, mas a crisma é você, já mais velho, que a gente vai falar, quem pode se batizar, a partir de quantos anos, quem pode se crismar no caso, a partir de quantos anos, mas é basicamente você dando o seu sim na fé. Você falando, quero ser de fato católico, porque assim, vocês podem passar aqui o ano inteiro com a gente, mas se chegar no final do ano e falarem, gente, não quero crismar, vocês não vão crismar. Entendeu? É uma escolha de vocês, porque a partir do momento que vocês falam sim, vocês vão receber um selo também, um sacramento que vai imprimir caráter, e uma vez crismado, vocês não vão poder se crismar de novo e nem retirar esse sacramento de você, independente das coisas que vocês fazem. Mas o que difere a crisma do batismo? Quando a gente recebe o batismo, a gente entra basicamente na vida da igreja, na vida da fé, mas foi o que elas falaram, vocês recebem o Espírito Santo, mas vocês não vão receber os dons, os frutos do Espírito Santo. O que significa isso? A gente vai falar mais para frente quais são os dons, os frutos, mas basicamente é a confirmação do batismo, ou seja, o Espírito Santo vão descer sobre vocês de novo para dar uma completude total ao que vocês realizaram no batismo. Né? Vocês fizeram seus votos, então vocês vão ter a renovação dos votos batismais na crisma, e aí vocês vão receber o Espírito Santo e, dito isso, vão vir os 7 dons e os frutos, basicamente. Santo Tomás aqui na Súmula Teológica, ele fala que quando você recebe o batismo, você nasce, e quando você recebe a crisma, você cresce. Então esse é amadurecimento. Como ele falou, no batismo quem cala renuncia, porque aí quem faz as promessas por você são seus pais, seus padrinhos, e na crisma quem vai assumir a responsabilidade dessas promessas é você mesmo, porque você está crescendo, né? No dia da crisma de vocês vão estar lá, o bispo vai perguntar para vocês algumas coisas, vocês vão ter que falar, renuncio, creio, né? Na hora da hora lá, vocês vão chegar, enfim, eu explico mais para cá. Mas, é o que ela disse, é um sacramento de maturidade, então é um sacramento que, como a gente fala, vocês ficam adultos na fé. Então, é batismo e crisma, não tem um sacramento a mais que você fique mais adulto na fé do que o crisma. Você recebeu o crisma, você já é o adultão da fé. Entendeu? Basicamente. Mas o que significa ser soldado de Cristo? Significa que a partir do momento que vocês vão dar o seu sim lá para o bispo, para a igreja, o Espírito Santo vai vir com seus dons e você vai ter a missão de evangelizar todo mundo. Assim como os apóstolos tiveram a missão de sair evangelizando, a gente também. Só que agora a gente vai ter os dons do Espírito Santo, que é algo que a gente não recebe no batismo. Basicamente. Então se eu só for batizado, eu não vou poder dar testemunho de fé. Agora eles falaram, testemunho, não vou poder dar testemunho, não vou poder falar. Claro que vai, mas na crisma vai ser os dons do Espírito Santo sobre vocês, vai ter uma... Como que eu falo? Uma força a mais. Uma força a mais. Basicamente, vou dar um exemplo besta aqui. Basicamente, você está vamos imaginar uma guerra, né? Falei de soldado, vamos imaginar uma guerra. O batismo é te jogaram na guerra com uma pistola e o crisma vai ser um tanque, filho. Aí, basicamente. Entendeu? Você vai ter muito mais força espiritual para lutar e evangelizar do que você teria só com o batismo. Significa que você não pode fazer só com o batismo? Claro que pode, mas você vai ter muito mais força e muito mais perfeição para fazer isso com a crisma junto. Né? Aí, evangelizar e testemunho de fé, do Espírito Santo e caráter. Vamos lá, elas falaram da forma, da matéria e do ministro, que é essencial em todo o sacramento. A fórmula é as palavras que o bispo vai falar, o ministro é o bispo, e o que o bispo vai falar para vocês? Vocês vão chegar lá no altar, o bispo vai falar, passo óleo, que é a matéria, junto com a imposição das mãos, já falo, mas ele vai falar, recebam por esse sinal o selo do Espírito Santo, o dom de Deus, ou seja, o selo, vocês vão estar recebendo mais uma vez outro selo, só que mostrando que vocês estão adultos na fé. Né? O que significa o óleo do crisma e a imposição das mãos? A imposição das mãos, vai ter no próximo slide que a gente vai mostrar, mas é algo também muito mais da tradição. Vocês lembram dos 3 pilares da fé? Qual que são? Sagradas Escrituras, Santo Magistério... Obrigado, Theo, a lenda, respondendo todas. Mas, enfim, temos a tradição também, que é um outro pilar. O que acontece? A questão
da imposição das mãos é algo muito da tradição, claro que se apresenta nas Sagradas Escrituras também, mas é muito da tradição onde... Cara, aqui está no próximo slide, mas enfim, eu já retomo a imposição das mãos, mas vamos falar do óleo. Temos o óleo do crisma. Comentaram que passa também no batismo e passa no dia do crisma. O óleo, basicamente, é para dar unção, porque o nome do cristão significa que cristão é um ungido, e Cristo é aquele que foi ungido por Deus pelos dons do Espírito Santo. Antigamente se ungia com óleo. Então, o óleo também tem esse caráter, mas também ele tem o sinal de purificação, de cura, alegria e essas demais coisas. Pode passar. Aqui, demonstrando, nas Sagradas Escrituras temos o quê? O dia do crisma. Né? Qual que foi o dia do crisma? Foi o dia de Pentecostes. Nas Escrituras, por quê? O que aconteceu? Lá eles estavam reunidos no cenáculo e aí o Espírito Santo veio como um vento impetuoso, como línguas de fogo. Eles começaram a falar em diversas línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Só que, mesmo após isso, depois desse dia, eles tiveram muito mais vontade, muito mais força para testemunhar e evangelizar do que eles tinham antes. Não que eles não tinham antes, mas eles tiveram muito mais vontade e, digamos, mais armas, né, que é isso que eu estava explicando, porque o Espírito Santo desceu sobre eles e eles se ergueram por completo. E aqui falando, o que eu estava falando aqui, ó, onde está? Esse aqui eu vou ter que ler inteiro. Mas assim que chegaram, fizeram oração pelos novos fiéis, a fim de receberem o Espírito Santo, visto que não havia descido ainda sobre nenhum deles, mas tinham sido somente batizados em nome do Senhor Jesus. Então os dois apóstolos impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Então, aqui o ato de impor as mãos veio lá dos apóstolos, de quando vocês forem clamar o Espírito Santo por alguém, ou até mesmo realizando o sacramento do crisma, ou qualquer outra, impondo as mãos, o sacerdote. Mas aqui a gente vê que tá desde os primórdios o ato de impor as mãos, tanto que quem estava aqui no retiro, toda vez que um pregador ia lá na frente, a gente estendia as mãos e rezava uma Ave Maria. Então, o ato de impor as mãos é algo muito da tradição da igreja também, mas aqui ela apresenta nas Sagradas Escrituras, mostrando, e aqui eles falando, o Espírito Santo, pelos novos fiéis, a fim de receber o Espírito Santo, visto que não havia descido sobre eles ainda, apesar de eles terem sido batizados. O Espírito Santo vem do batismo, sim, mas ele vai te dar muito mais dessa força, como eu tenho falado, quando vocês receberem o crisma. Porque temos uma completude. Não que você recebeu o meu Espírito Santo e eu vou receber a outra metade. Não é isso. Mas é só uma força a mais. Não tem muito que fugir da frase. Pode passar. Bom, os efeitos do crisma. O primeiro é a efusão do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo vai se derramar sobre você nesse ato que ele falou, de você impor as mãos, e a graça cair sobre vocês. Que é um Pentecostes pessoal. Então, os discípulos, quando estavam lá no cenáculo reunidos, eles receberam o Espírito Santo e depois disso eles saíram para testemunhar, para entregar completamente sua vida a Jesus. Então, acontece a mesma coisa com vocês. Vocês recebem esse Pentecostes pessoal, a efusão do Espírito Santo em vocês, e a partir disso vocês têm mais força para poder testemunhar a Cristo na vida de vocês para os outros. E com isso, nós nos enraizamos mais na filiação divina, ou seja, a nossa relação de pais e filhos, né? Deus sendo nosso Pai, essa relação ela é aperfeiçoada. Assim como a nossa vinculação com a igreja, que é o corpo místico de Cristo, então toda essa relação se aperfeiçoa, se torna melhor, mais profunda. Nós nos tornamos soldados de Cristo, como o Trigo já falou, e temos força para defender e difundir a fé. Aqui eu lembrei que, acho que a maioria de vocês estava no retiro de Crisma, né? Todo mundo estava no retiro de Crisma. Primeira pregação foi a pregação do... Alguém lembra? A primeira pregação, qual foi? De Regis. E aquele era um momento em que vocês tinham que defender a fé de vocês, né? Não só defender, mas também demonstrar. Então, ele estava ali atacando alguns pontos da nossa fé que vocês tinham que defender, mas também era necessário mostrar para ele o amor no qual nossa fé se baseia, né? E é difícil fazer isso. Então, é nesses momentos que o Espírito Santo vai nos dar essa força, através dos 7 dons e dos 12 frutos. Os 7 dons... O catecismo fala também, meio que uma diferença que ela está falando aqui, que a gente tinha que defender a fé lá na hora, né? E o Espírito Santo ele vai guiar a gente. A partir do momento que a gente é crismado, ele vai receber os dons do Espírito Santo e o Espírito Santo para a gente poder professar a nossa fé com maior virtude, maior vontade, digamos assim.
Porque a partir do momento que você dá o seu sim no crisma e você é crismado, é meio que uma obrigação sua evangelizar e testemunhar. Por isso que a crisma é algo muito importante e sério. Por isso que vocês chegaram e falaram pra gente, a gente não quer crismar, a gente não vai crismar vocês. Entendeu? Porque a partir do momento que você dá seu sim, é tipo quase que sua segunda missão. Claro que a primeira missão vai ser viver sua vida, claro, caminhando junto com Deus, mas a sua secundária, entre aspas, é evangelizar e defender a sua fé a todo custo, basicamente. Assim como você recebeu lá no batismo a missão de ser sacerdote, profeta e rei, aqui essa missão ela continua existindo. Ela é fortificada, inclusive, o seu compromisso com ela é ainda maior a partir daqui. E aí o Espírito Santo, para vocês ganham esses 7 dons, que são sabedoria, inteligência, ciência, fortaleza, conselho, piedade e temor a Deus. Sabedoria é você saber discernir o que é certo e errado, então, nas ações pequenas do dia a dia, assim, você conseguir se perguntar isso agrada a Deus ou não, e você achar em você, ou na Bíblia, você conseguir discernir realmente o que é certo e errado e fazer as suas escolhas com base no que vai agradar a Deus. A inteligência é você compreender os mistérios da igreja, os mistérios de Deus, então a retirada de pelo menos parte do véu assim, da nossa mente, dos nossos olhos, sobre os mistérios de Deus. A ciência é você enxergar Deus na criação. Fortaleza é enfrentar com coragem os desafios da vida, às vezes por você, às vezes pelo outro também. Conselho é você seguir essa palavra de Deus, essa palavra de evangelho, para você encaminhar o próximo também, encaminhar seu irmão para o caminho correto. Piedade é você receber o que Deus te pede, você acolher os pedidos de Deus e viver eles, além de ter amor ao próximo também. E temor a Deus não é temor de medo, é temor de amor e respeito a Ele. A gente recebe também os 12 frutos do Espírito Santo. O amor não tem muito o que dizer, né? É a base, é a essência da vida cristã. A alegria é aquela alegria diferente, assim, porque uma coisa é você estar ali com seus amigos, você dar uma risada, aquilo ali é uma alegria. Agora, quando você está num retiro, quando você está ali num momento com Deus, que você se sente cheio do Espírito Santo, é uma alegria diferente, uma alegria mais forte, um contentamento mais profundo. A paz é você encarar a vida com calma, serenidade. A paciência também, você lidar com as pessoas, com os desafios, sem se estressar, você conseguir manter a sua serenidade ali. Longanimidade, como o nome diz, é a longo prazo, você se manter constante na perseverança pelo bem. Benignidade e bondade são ali parecidos. Benignidade é você ser gentil, ser prestativo com o próximo. E bondade é fazer suas ações pensando no bem do próximo. Mansidão não é no sentido de ser manso, de tipo, tá alheio a tudo, o mundo tá caindo aqui do lado, mas tá tudo bem. Não é por isso, é você, como a gente pede na oração, Jesus de coração manso e humilde, fazer nosso coração semelhante ao vosso. Então é ter nas nossas ações essa mansidão, essa humildade. Fidelidade é lealdade, manter seu compromisso com Deus ou com as vocações que você tiver, os chamados que você tiver. Modéstia é viver de forma digna e discreta. Continência é o famoso tudo é permitido, mas nem tudo te convém. É você ter autodomínio sobre as paixões, sobre as coisas mundanas. E castidade é procurar a santidade nos relacionamentos, conciliando o amor verdadeiro com a sexualidade que, enfim, muitas vezes impede um relacionamento de ser casto, de ser santo. Mas o Espírito Santo também nos impulsiona a tornar esses relacionamentos santos. Os ritos aqui, como vai ser na missa, assim, no dia mesmo da crisma de vocês, qual vai ser a ordem das coisas ali. Então a missa vai se iniciar, ritos iniciais normais, aí depois vocês vão renovar as promessas batismais. Aí tem a imposição das mãos e a unção com o óleo na fronte, na testa, né? Aí o bispo vai falar a fórmula. Aí é aí que vem, né? Tá, simula aí, você é o bispo. Quer fazer comigo? Oi? Não, sei. Eu não quero levantar a Melhor. Eu sou o bispo, Inclusive, pergunta. Todo mundo aqui já tem testemunha? Padrinho. Padrinho. Quem não tem, levanta o braço. Padrinho. No final da aula, a gente vai ter uns recadinhos sobre padrinhos, beleza? Mas em resumo, eles são um exemplo na vida católica que vocês vão ter ali para acompanhar o crescimento de vocês. O padrinho de crisma vai ser aquela pessoa que ele vai te incentivar na fé, vai te levar para a igreja, vai ter que te ajudar nessa sua caminhada de vida dentro da fé católica. Por isso que o padrinho ele também tem que ser escolhido com muito cuidado, o padrinho ou madrinha tem que ser escolhido com cuidado, porque ele que vai te auxiliar na sua caminhada. Enfim, vamos ensinar aqui. Então vamos lá. Não. Imaginemos que eu sou
Não, eu sou bispo. Oh, não é nada. Eu quero bater. É o seguinte, a fórmula da crisma é o seguinte. Ele vai falar o seu nome, o bispo, vocês vão estar com um crachazinho. Quem estava no batismo aqui? Vocês lembram que tinha um crachá? Então, vocês vão ter esse crachazinho, e aí o bispo ele vai ler o seu nome e vai falar: Ah, Pedrão. Aí ele vai chegar, vai ungir sua testa, falando assim: recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Aí vocês vão responder assim: Amém. Um dia a gente vai passar tudo que vocês vão ter que fazer. Mas é simples. Passando aqui. É simples? É só falar amém. Ele vai passar, vai falar a fórmula, e vocês vão responder amém. E aí o bispo, a paz esteja contigo. e contigo também. É só isso. Vocês vão falar amém, aí ele vai falar contigo também. Vamos ensinar? Vou falar, vocês respondem, tá? Meu filho recebe por esse sinal o Espírito Santo, dom de Deus. Amém. A paz esteja contigo. Contigo também. Ó, muito bem, de primeira. E aí, ele vai ungir a sua testa. Na hora que ele falar a paz esteja contigo, ele vai te dar um tapinha. Não vai ser um baita soco na cara, não vai ser um tapa, mas vai ser um tapinha. Certo? Então preparem a bochecha porque vai ser vermelho. Sem revidar o bispo. É. Teve um Tem menino. caso. Tem caso que o bispo bateu e o menino ele armou pra bater no bispo também, né? De volta. E aí, peraí, né? Não é assim. Então tem que entender que faz parte do rito, faz parte da forma. E eles vão explicar o porquê que tem esse tapinha. O tapa, como a gente estava explicando, o sacramento da crisma é o sacramento de maturidade. Então você vai se tornar adulto na fé. E aí, quando a gente se torna adulto, nossos pais falam, acorda para a vida. Então o tapa no bispo é tipo um acorda para a vida, só que no caso da vida cristã. Né? Bom, quem pode receber o crisma? Quem passar na prova, primeiramente. Quem já foi batizado, quem ainda não foi crismado. Então, de novo, como acho que a palavra que o André usou foi indelével, é um selo que não sai. Então, você já foi crismado, você não pode ser crismado de novo. A mesma coisa do batismo. Se você está em estado de graça, então se confessar, você vai ter um mutirão de confissão aí, eventualmente. E aqui nos tem é costume receber a partir dos 14 anos, a partir da idade da razão, como eles falam, a idade da maturidade. E é isso. E aí, para ministrar, acho que não, a gente não colocou esse slide, mas o bispo, como via de regra, é o bispo que ministra a Cristo. Só em alguma situação extraordinária, ele em pessoa pode dar a um padre, a um presbítero, a missão de realizar o sacramento também. Mas com a autorização do bispo, ele tem que autorizar. Então, se o padre vir e fala que vai realizar e não teve nenhuma autorização, não teve nada, não vai ter sacramento. Para manter a tradição lá perto da Igreja Católica.